Abra sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 3. Deus falou algo comigo assim tão bacana relacionado a esse capítulo e eu queria falar com vocês. Eu achei assim muito diferente. Não é o texto central de hoje não, mas eu não posso deixar de falar. Vamos lá? 3 é um conhecidíssimo de vocês, mas nós vamos só ler, só para não ficar sem a referência aí para vocês, tá? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo de nascença para a porta do templo, chamado Formosa, que de Formosa não tinha nada, né? Que ali era colocado diariamente para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pedia que lhe dessem esmola. Pedro e João fitaram os olhos nele. E então Pedro disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que possuo, este te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Fica com esse versículo 6 aí, ó. Pedro, porém, lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que possuo, lhe dou. Diga assim: eu tenho, mas eu quero possuir. Você repetiu sem entender, né? Eu tenho, mas o que eu quero mesmo é possuir. Se você tem, você não possui? Às vezes a gente repete sem entender. Eu tenho, mas o que eu quero mesmo é possuir. Pedro e João iam a caminho, quando encontrou com aquele homem que o próprio texto diz que ele ficava ali naquele lugar pedindo esmola. Volto a lembrar que esse não é o texto central, é só para eu dividir com vocês o que eu recebi. Eles iam, encontrou com ele na porta do templo. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e pediu uma esmola. E Pedro e João estavam juntos e disse assim: olha, o que você me pede eu não tenho, mas o que eu possuo eu te dou. Eles indo para o caminho, indo para o templo. O apóstolo até já disse aqui que Pedro e João não deu, porque o que eles tinham era para ofertar no templo. Então já não eram mais dele. Por isso que ele não deu a oferta, não deu a esmola. Lembram que o apóstolo disse isso aqui? Lembra? Só que Pedro disse assim: aquilo que você quer, eu não tenho, mas o que eu possuo, eu te dou. Agora raciocina comigo. Se Pedro tivesse mais dinheiro, naquela hora, se andando ali naquela hora, ele não tivesse só aquela conta da oferta que ele ia dar, ele tivesse mais dinheiro, ele ia dar a esmola. Ele ia dar aquilo que o coxo queria, e não aquilo que ele precisava. E Deus falou muito comigo isso, falou assim: olha, se Pedro tivesse a moeda, esse cara não teria entrado na história. Se ele tivesse a moeda para dar para ele naquela hora, Pedro ia dar para ele aquilo que ele queria, e não aquilo que ele precisava. Ao longo dessa série do Íntimos, nós obtivemos muitas coisas que nós precisávamos. E às vezes começamos até a raciocinar se aquilo que queríamos, realmente queríamos. Deus nos deu coisas aqui ao longo dessa série que nós precisávamos. Deus deu a nós aquilo que nós devíamos possuir. E não somente ter. Ter brevemente. O que é ter brevemente? Pode ser aí o que você pediu aí, um carro, uma casa, um casamento. Isso. Ele deu a nós aquilo que nós devemos possuir, tomar por posse, a palavra, a intimidade, o lugar, o prazer da presença, a reverência à presença dele, é aquilo que eu tenho que possuir. E não somente ter. Estou ouvindo um grilo aqui. E não somente ter. Quando Deus disse isso para mim, eu fiquei imaginando aquele homem lá naquele lugar, né?
Ele pedindo a esmola, e eu me coloquei no lugar dele. Às vezes a gente pede algo para Deus, ou pede alguém para orar por nós, ou pede um intercessor por nós ali naquela hora de uma aflição, e a gente quer aquilo que a gente quer, Jaqueline. Se eu parar para conversar com você e falar assim, Jaqueline, eu quero urgentemente um carro, eu preciso de um carro. Aí você vira para mim e fala assim, não, Clebiana, vamos conversar. Não, Jaqueline, se não for para você resolver o meu problema, não precisa. A gente não é imediatista assim? Às vezes a gente quer conversar com uma pessoa, se abrir com uma pessoa naquela... A pessoa quer que a gente se abra com ela para ela nos ajudar e nos dar aquilo que ela possui, e não aquilo que eu quero. E a gente rapidinho, descarta a pessoa. A gente até usa assim, não quero ouvir aquela conversa, aquela lorota, aquela falação, não. Eu quero que resolva o meu problema. Os sanguíneos e os coléricos são muito assim. Eu que sou hemorrágica e colérica, sei bem como que funciona. Bem hemorrágica. Né? Às vezes eu estou conversando, eu quero que solucione o problema. Eu quero que a pessoa entre de imediatista e resolva logo. E com Deus também não é diferente. Porque o relacionamento que eu tenho aqui embaixo é espelho do que eu tenho lá em cima. Aí eu quero que resolva rápido. E tudo tem a hora de Deus. Aí Deus vem me ensinar no íntimo que eu preciso possuir e não só ter. Ter é consequência daquilo que você possui. Se você possui a presença, tudo vai se abrir. Pedro estava preso. Amém ou não amém? Amém. Pedro estava preso. A Bíblia diz que estava preso e um anjo veio e acompanhou Pedro. E uma porta de ferro se abriu diante de Pedro. Uma porta de ferro se abriu igual aquela porta do shopping abre. A gente chega, ela abre. Aí você entra chique, deslumbrante, e toma aquele jato de água, de ar fresco assim, né? Pedro andou e a porta abriu. Era uma porta de ferro. Ele saiu da prisão acompanhado daquele anjo. E foi para uma casa onde a igreja se reunia para orar. Só que o texto diz que na hora que Pedro chegou, Pedro bateu na porta de madeira. Como que um homem, Deus abre uma porta de ferro para ele passar? E para entrar numa casa ele tem que bater numa porta de madeira. Não era muito mais fácil abrir uma porta de madeira? Ou também abrir a porta de madeira como ele abriu a de ferro? Aquilo que é impossível para você, Deus vai fazer. Mas aquilo que é possível é você que vai movimentar. A porta de ferro era impossível de Pedro abrir. Mas com ele estava a presença de Deus. Com ele estava aquilo que ele possuía. Mas quando Pedro entrou naquele lugar, na rua, e ele bateu numa porta e uma menina veio abrir, Deus está mostrando que tem coisas que ele vai acompanhar você, as coisas vão alavancar, vão fluir, vai correr, correr, correr. Vai ser o impossível acontecer na sua vida imediatamente. Mas tem coisas que você vai ter que ir lá. Aí é da área humana. Aí é uma questão de relacionamento. Quando Pedro abriu e a menina abriu, olhou, perguntou quem é, ele disse que era Pedro. Ela voltou lá onde o povo estava orando e disse assim, está lá na porta, é Pedro. É uma questão de relacionamento. A porta que Pedro batia era uma porta de relacionamento. Relacionamento com as pessoas, daquelas pessoas com Pedro, de Pedro com aquelas pessoas, de Pedro com Deus e de Deus com aquelas pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos batendo na nossa porta de madeira, porque a porta de ferro é Deus que vai abrir por nós. Aquelas portas de ferro, todas ali, que estão ali representadas, é Deus que vai abrir. Não somos nós, é a presença que nos acompanha que vai abrir as portas de ferro. É aquilo que possuímos e não aquilo que temos. Pedro tinha uma porta de madeira, tinha pessoas que oravam por ele. Mas aquilo que ele possuía era a presença. Porque quando ele estava sozinho, preso, quem abriu a porta foi a presença. Não foi Pedro. Então nós aprendemos nesse íntimo, nessa série, exatamente isso. Se nós tivermos a presença do Senhor. E como a Fernanda bem disse aqui terça-feira passada, não é o lugar. Não é um lugar secreto, não é um lugar único, que você às vezes usa até de um pouco de misticismo, de achar que entrando ali, só ali, naquele momento, não é ali. É no chão do banheiro, igual ela deitou lá, no chão da cozinha. É Deus mostrando, ilustrando para nós aquilo tudo que eu estou falando aqui durante as terças-feiras. Que é em qualquer lugar. Ele só precisa ver que você quer aquela aproximação.
Ele só precisa sentir que o que você quer é Ele. Que o que você quer é estar próximo. Sem ter, mas ser. Sem ter, mas possuir algo íntimo dentro de você. É contraditório dizer, eu tenho, mas não possuo, né? Mas é porque o ter são coisas, é a esmola. O possuir é o levanta e anda. João e Pedro deram para ele aquilo que eles possuíam, era o levanta e anda, que ninguém tinha, só Pedro tinha. Só Pedro e João tinham naquela hora. Muitas pessoas passaram por aquele homem naquela porta, diversas pessoas, dando esmola, olhando para ele com cara de, coitadinho, o homem está aí até hoje, ninguém vai levar e tirar esse homem daqui. Às vezes ele estava fedendo, sujo, isolado. Mas quando ele passou, ele estendeu a mão como de costume fazia. Como de costume fazia. Só que quando Jesus entra no nosso caminho, e nós encontramos pessoas que possuem, não só têm, e essas pessoas cruzam o nosso caminho, a vida da gente muda. Até a forma da gente pedir algo ao Senhor muda. Porque se você terminar de ler o texto, diz que esse homem entrou pelas portas do santuário louvando. Há 5 minutos atrás o homem estava coxo. Como é que ele já entra louvando? E por um pulo ele ficou em pé. Pedro ajudou pela mão direita e por um impulso ele ficou em pé. Então é rápido. Se você aceitar o que Deus está te entregando nesse íntimos, que é para você possuir e não ter. Possuir, mudar de rota, mudar de caminho, intimidade com Deus, você não vai rastejar mais. Você vai pular e correr. Deus quer nos dar velocidade. Velocidade. E só tem velocidade quem tem presença. Estava preso. Deus deu velocidade. Abriu a porta de ferro, ele passou. Velocidade. A intimidade nos traz velocidade. Deus está trazendo para a minha vida velocidade em muitas áreas da minha vida que estavam assim andando a 10 km por hora. Mas agora Ele está trazendo velocidade. Abra sua Bíblia lá. Agora nós vamos para onde a gente vai pregar hoje, tá? Vamos lá. Aí você fala assim, ai pastora. Eu acho que eu nem preciso pedir para vocês abrirem, né? É Gênesis 22 e Êxodo 33. Mas é porque a história é tão conhecida que vocês já sabem. Reparem, nós vamos fazer uma comparação de 2 vidas de 2 grandes homens de Deus. Abraão e Moisés. Abraão, todo mundo já conhece, pai da fé. Tinha uma mulher estéril, teve um filho chamado Isaac, filho da promessa. Eu prego para todo mundo aqui igual, né? Tem Juarez aqui, mas ninguém assim novinho na fé não. Abraão era um homem fiel ao Senhor. A mulher dele era estéril, ficou grávida já velha de idade. E quando ela ficou grávida desse filho tão esperado, Deus falou com ele assim, Abraão, pega esse menino, que é o filho da promessa, chamado Isaac, e vai para o monte, e lá você vai sacrificar esse menino. Aí a mesma coisa de Deus falar assim, ó. Pega esse carro que você está pedindo aqui, essa casa que você está pedindo, esse casamento abençoado, essa porta de emprego, essa carteira de trabalho está aqui, esse emprego que eu abri para você, essa criança abençoada, pega tudo isso aqui e sacrifica. Algo que você está esperando muito, o Senhor fala assim, agora não é seu mais não, agora é meu, entrega para mim. Pede demissão lá, todo o acerto, tudo que você pegar lá, você... Meu. Aquele carro que está lá, me dá a chave. A chave daquela casa, me dá. Aquele filho abençoado, me dá. Seu casamento, me dá. É isso. Trazendo para os dias de hoje, é isso, para você entender. E Deus falou com ele assim, sobe no monte e sacrifica o menino. Quando ele ia sacrificar o menino, Juarez, quando ele ia sacrificar o menino, ele ia descer, eu falo Juarez porque ele é o mais novo aqui, tá gente, na fé, para ele entender o contexto. Quando ele ia sacrificar o menino, Deus veio e proveu um cordeiro. Falou, não precisa. Como se eu dissesse assim, não precisa. Já vi que você é fiel a mim, já vi que você é fiel à minha palavra, já entendi. Não precisa fazer o sacrifício. Naquela hora, Deus estava dizendo com ele assim, presta bem atenção que nós vamos fazer a comparação. Deus estava dizendo para Abraão assim, Abraão, sacrifica o menino e fica comigo, só comigo. Abraão, deixa esse menino e fica só comigo.
antes de prover o cordeiro. Abraão, entrega o que você tem, tudo o que você tem. E o seu negócio agora é comigo. Seu relacionamento é comigo. Olha só para mim. Deixa esse menino. O sonho que você tão esperou, Ismael veio na frente, aquela confusão toda que sua mulher arrumou, mas larga esse menino, vai ficar comigo. Largo tudo e fique só comigo. Agora vamos lá em Moisés. Vamos lá em Moisés. Moisés chegou diante de Deus, Juarez, e falou assim, eu vou levar esse povo lá para Canaã. Aí Deus estava meio chateado com o povo, falou assim, ó, você pode até ir, mas eu não vou com você não. Eu não vou com você. Eu vou te mandar um anjo, vou te mandar provisão, vou te mandar segurança. Você vai, mas eu não vou com você. Abraão, Deus disse, largo tudo e fique comigo. Moisés, Deus disse assim, eu vou te dar tudo, mas não a mim. Abraão, Deus disse, largue tudo e fique comigo. Moisés, Deus disse assim, tudo que você precisa vai com você, Moisés. Os meus feitos, os milagres, o anjo vai te acompanhar, vai te dar alimento, vai te dar tudo. Mas a minha presença não vai com você. Vocês estão entendendo? Abraão resolveu sacrificar. E por isso Deus viu tanta fidelidade no coração dele. Deus viu dentro do coração de Abraão que Abraão temia pela presença do Senhor e reverenciava aquilo que Deus tinha pedido como uma ordem suprema, que ele ia descer o cutelo no menino. Deus viu e falou, não precisa não, pode parar. Agora eu já vi o que está no seu coração. Na série íntima, ao longo dessas terças-feiras, Deus está enxergando o que está no nosso coração. Porque há muito tempo, eu confesso que eu não ouvia palavras assim, que me chamasse uma regulagem, sabe? Me puxasse o freio da vida. E quando ela veio, eu comecei a raciocinar coisas da minha vida. Estou tentando mudar algumas coisas, outras coisas já mudaram, outras eu ainda vou mudar. E você também. Veio o conhecimento daquilo que nós estávamos ruins. Daquilo que não estava bom. Daquilo que não era, não servia nem para ser dado como sacrifício ao Senhor. Porque estava ruim. Então Deus trouxe o conhecimento a nós. Deus sinalizou, olha, não está bom, hein? Agora você não está no escuro mais não, estou te sinalizando, isso aqui não está bom, não está legal. Aí cabe a nós fazer o quê? Mudar a rota. Só esse movimento de mudar a rota já é sacrifício. Aí você vai tentar andar conforme o que Deus tem sinalizado para você. Provando para Deus, assim como Abraão, que você vai fazer o sacrifício. Que você está criando uma reverência dentro do seu coração. Quebrando esses muros da modernidade. Né? Quebrando esses muros aí do sistema que foi implantado dentro de nós, no mundo todo, não só dentro da igreja, com relação a Deus, como se ele fosse me dar, como se fosse um bilionário rico que só me dá. Isso tudo está sendo quebrado dentro de nós a cada dia. A cada dia. Né, Jaqueline? O Aladim, né, Jaqueline? Que esfregou, apareceu. E o pior que é até mais, né? Porque é muito mais de 3 pedidos, né? Muito mais, já que ele não está lembrando do Aladim, é verdade. Esfregou a lâmpada, apareceu gente, 3 pedidos. Deus é muito mais. E Abraão mostrou a Deus que tinha fidelidade. Deus está querendo saber nesse último dia aí, se está criando uma raiz de fidelidade nas coisas. Na sua palavra, no conceito que Deus tem para a sua vida, nas coisas que Deus tem para te entregar, no que Deus quer fazer para você. Naquilo que você não está vendo, porque Abraão não via saída para aquilo. Ele só viu o cutelo e o menino. O cutelo e o menino. E sem contar que Abraão não tinha a mente como a de Moisés, porque Moisés conhecia os feitos de Deus através da vida de Abraão. Porque Moisés conhecia a lei, conhecia as escrituras. Moisés tinha um conhecimento da origem de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés conhecia algumas coisas de Deus, Abraão não. Abraão estava assim, o primeiro contato. Sai da sua terra, da sua parentela, sai daí, eu vou te jogar ali. Papapá. Abraão era cru. Não era igual a Moisés, não. Moisés ainda tinha uns desígnios ainda. Ele tinha uma história, algo que ele conhecia, que ficou lá atrás. Conhecia essa história de Abraão.
Ele podia até pensar assim ao longo da caminhada no deserto. Se o Senhor fizer igual fez com Abraão, ele até olhava para o ladinho da pedra, né? Vai que sai um cordeiro dali. Ele tinha referência. Abraão não tinha referência. Ele não tinha em quem pensar. Será que poderá ser feito como fulano? Não tinha isso. Agora Moisés. Deus falou com ele assim: você pode ir, vou dar tudo para vocês. A sombra vai acompanhando vocês, a coluna de fogo vai acompanhando vocês, minha nuvem vai acompanhando vocês, eu vou mandar um anjo acompanhando vocês, os meus feitos vão com vocês, pode ir. Que Deus já estava, que era um povo muito obstinado à idolatria. O povo não mudava o coração. O povo, aí fica um recado para nós. Se a gente não mudar o nosso coração diante daquilo que nós estamos aprendendo aqui, Deus vai apertando. Deus vai apertando o cerco. Falou, pode ir. Vai tudo, vai o pacote completo de quem serve a Deus. Proteção, provisão, alegria, colunas, vai com você. Mas a minha presença, Moisés, essa não vai te acompanhar. Moisés disse, então, Senhor, sem a tua presença, eu não vou. Moisés disse aquilo que Deus quer ouvir nós dizermos todas as manhãs. Senhor, sem o teu sim, eu não fecho negócio. Senhor, sem o teu não, eu não desisto. Senhor, se o Senhor não fizer assim, eu também não vou fazer. Senhor, se o Senhor não for comigo, não vai dar. Mas hoje é como que a gente faz? A gente faz o que tem que fazer, a farofa toda, e depois a gente fala assim, ô Deus, e agora? Entrei numa encrenca, entrei num problema, vendi errado, comprei errado, casei errado, namorei errado, tudo errado. Moisés poderia muito bem falar assim, não, Senhor, tudo bem. O que eu preciso, o que eu tenho que ter, o ouro e a prata lá de João e Pedro que eu tenho que ter, vai comigo. Vai comigo. E Moisés foi um dos homens da Bíblia que mais viram face a face os feitos do Senhor. A Bíblia diz que na tenda do encontro, Deus conversava com Moisés como um amigo. Você sabe o que é isso? Não era fumacinho, não, foi um amigo aqui, ó. Batendo um papo aqui, ó, na tenda do encontro. E o povo via da porta de suas tendas uma nuvem sobre a tenda do encontro. Nas tribos. Quando via aquela nuvem, Moisés estava lá dentro, falava, não, Deus está, ó, batendo um papo com Moisés. O povo reconhecia a presença do Senhor naquilo ali. Então era algo muito íntimo, era algo muito próximo. Ele podia dizer assim, não, Senhor, todos os feitos do Senhor vão me acompanhar. Só que Moisés disse assim, como saberão que o Senhor está comigo? Isso é forte demais. E essa mensagem é a mensagem que Deus quer encerrar essa série. Moisés disse, Senhor, e como saberão que o Senhor está comigo? Quer dizer que para Moisés, gente, não bastava só aquilo que Deus poderia dar. Não bastava só ele consultar a Deus e Deus dizer assim, sim, não. Ele tinha que ter, em sua expressão de vida, na sua forma de conviver, de lidar com aquilo, de lidar com a sua liderança, de lidar com seus liderados, com aquela nação inteira que estava sob o comando dele através de Deus, eles tinham que ver Deus na vida de Moisés. Isso é muito forte quando ele diz assim, Senhor, e como saberão que o Senhor está comigo? Porque para Moisés, a tenda do encontro que ele tinha, era onde Deus sinalizava as vitórias dele. Lá na tenda do encontro, era um monte de tendas, Juarez, nas tribos. E Moisés tinha uma tenda separada que chamava tenda do encontro. Quando ele entrava lá dentro, a nuvem do Senhor ficava por cima daquela tenda. E todos lá da vizinhança das tendas, tipo um acampamento grande, olhavam e falavam assim, Deus está falando com Moisés, porque a nuvem estava lá em cima. Moisés perderia aquilo. Moisés perderia o secreto. Moisés perderia a presença. A presença não acompanharia mais, só os feitos. Aí eu pergunto, nós vamos querer só os feitos? Só os feitos?
Só o que eu preciso, só o que supre a minha família, só o que eu tenho, só aquilo que eu posso. E será que eu posso e só posso dizer às pessoas que eu tenho Deus, porque ó, aqui eu tenho Deus, ó. Aí eu tenho Deus, meu carro, minha conta bancária, meu casamento, minhas filhas, aí ó, meu sítio, minhas viagens, minhas férias, as conferências que eu vou. Olha para você ver, eu tenho Deus. Moisés já nos ensinou lá atrás que isso aqui não é referência de ter o Senhor. Moisés já nos ensinou lá atrás que isso aqui, essas coisas que nós possuímos, que serve para nós sim como testemunho de prosperidade e cuidado de Deus, não define a nossa proximidade com o Senhor. Eu não posso perder a tenda em detrimento de outras coisas. O que eu tenho que ter é a tenda. Está chegando tabernáculos. É uma festa linda, uma festa da colheita. É hora de montar a nossa tenda de oração, é hora de montarmos a nossa tenda de comunhão, é hora de montarmos a nossa tenda de adoração, é hora de montarmos a nossa tenda. Porque os feitos do Senhor, a colheita, ela é consequência da tenda do encontro. O que Moisés recebia mesmo como sustento era na tenda. O que Moisés tinha de revelação de Deus para ser chamado, para a Bíblia dizer assim, e Deus falava com Moisés como falava com um amigo, era na tenda. Não era porque vencia as batalhas, não é porque governava bem o povo, não era porque sabia resolver problemas do povo, uma ovelha, duas ovelhas, matou a ovelha do vizinho, não é isso, não é a administração do que temos, é a tenda, sempre vai ser a tenda. O lugar que nós chamamos de lugar secreto, nós chamamos hoje, né? É a tenda. É uma localização que Moisés tinha. Hoje, nós somos a tenda. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos a tenda. Ele se encontra em nós. E tem que ser despertado em nós. Nós somos o encontro. É comigo que Deus tem que falar. Eu agora ando mudando algumas orações minhas e tenho falado com Deus. Senhor, fala com o outro, não fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo de uma forma muito nítida. Eu não quero decifrar aquilo que o Senhor quer dizer, eu quero te ouvir. A gente tem uma mania muito grande de fazer igual quando a gente era menino, sentava no meio-fio e falava assim, a gente tinha isso? Sentava no meio-fio e falava assim, se passar um Fusca vermelho, eu vou casar com ele. Se passar um Fusca azul, você não vai casar. A gente não tinha isso? Marcava o que passava na rua. Tinha, todo mundo tinha, Shirley. Se não era um Fusca, era uma Brasília, mas a gente tinha. A gente tinha isso. Até hoje, às vezes, eu pego uns adultos assim. Ah, minha filha, se chover, sinal que Deus não quer que eu vou. Ô, gente, não é decifrar a vontade de Deus. É entender a vontade de Deus. O que, Janete? Ai, meu coração está pedindo para ir. Não é decifrar o que Deus quer. É ouvir o que Deus quer. É entender o que Deus quer. E isso é só próximo. Não tem jeito de falar longe. Se eu falar com uma pessoa daqui, lá do outro lado da João César, ela não vai me ouvir direito com nitidez. Ela vai me ouvir se estiver próximo. Porque próximo a mim ela sente o meu cheiro, próximo a mim ela tem o meu toque, próximo a mim ela entende a entonação da minha voz. Então não é decifrar. Deus falou comigo claramente, fale com eles que eles estão me pedindo respostas. E eles querem decifrar as coisas. E não é para decifrar, é para me entender. Exatamente, Alexandre. Exatamente. Deus queria saber isso. Se ele queria ele ou as coisas dele. Porque ir com ele, ele ia. Era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus não ia anular a palavra dele, Moisés. Está entendendo?
Às vezes a gente fica tão bitolado com o problema, tão bitolado querendo saber a resposta, tão bitolado com as coisas que estão acontecendo em volta da gente, que a gente não lembra daquilo que nós acabamos de cantar aqui, as promessas do Senhor na nossa vida. Se Deus fez uma promessa a Abraão, Deus não ia quebrar ela em Moisés, Alexandre. Não ia quebrar ela em Moisés. Deus ia acompanhar Moisés. Deus só queria saber de Moisés, como quis saber de Abraão, até onde ia a conta de relacionamento dos dois. E nós também somos assim. Quantos casais a mulher senta para ter uma DR com o marido e fala assim, não, quer saber, mas você me ama quanto? Ah, mas você foi dormir e não me chamou? Ah, mas você foi em tal lugar e não me chamou, mas você me ama quanto? O ser humano, ele é dotado dessa carência, de um termômetro de amor. Até quanto você me ama? Até quanto você está comprometido comigo? Até quanto? E com Deus, nós também com Deus não é diferente. Apesar da palavra do Senhor dizer assim, ó, os casais já estão lembrando das DRs, né? Mas tudo bem. Até o Senhor dizer assim, olha, nem profundeza, nem altura, nem largura, nada irá nos separar do teu amor. Nada vai me separar de vocês. Nada vai anular o que eu sinto por vocês. O Senhor já disse isso várias vezes. Mas a gente está sempre pedindo uma provinha em conta-gota de amor. E a gente entende que Deus nos ama quando atende o que eu peço. Quando Deus me ama desde o ventre da minha mãe. É muito antigo esse amor. Muito antigo. Mas a autoafirmação que eu preciso é sempre aquilo que eu quero e sou atendido. Porque o ser humano tem essa conta de relacionamento de autoafirmação. Eu preciso ter para ele ser real e atual na minha vida. Tem pregadores que falam assim, eu não admito pessoas falarem assim, conta uma bênção, irmão. Em 2002 eu tive... Não, 2002 não, você tem que ter bênção todo dia. Mas você tem bênção todo dia, você não acorda todo dia, como a apóstola falou? O Senhor não te levanta todo dia? O sopro de vida do Senhor não se manifesta todas as manhãs da sua vida? O Senhor não te levanta da sua cama todos os dias? Você tem sim o que contar todos os dias. Só que isso para nós é coisa antiga e nós queremos coisas atuais. E o atual é o quê? Se Deus pegar essa carteira de trabalho aqui e amanhã alguém da empresa te chamar. Aí você vai, aí na sua mente, na sua memória fraca, você vai ver o feito do Senhor atual. Aí se eu perguntar para você, tem, Kleber, na porta de emprego que Deus abriu, mas para Deus abrir essa porta de emprego, você tem que levantar da cama, não teve não? Vocês estão entendendo o que a apóstola falou? Os pequenos detalhes nós não absorvemos, só os grandes. Nós queremos que Deus se atualize, que Deus faça um upgrade todo dia, com um milagre novo, com algo novo, quando Ele já fez muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Porque para Abraão chegar a sacrificar Isaac, Isaac teve que nascer. Então foi feito o sacrifício lá atrás, e não ali na hora do cutelo. Ou você acha que Deus não pensou nesse sacrifício desde a hora que Sara deu à luz? Claro que pensou. Deus precisava testar Abraão. Ou você acha que Deus não pensou em tudo que Ele ia fazer por Moisés? Só naquela hora ali, que Moisés foi levar para ele o que o povo estava fazendo, o bezerro, aquela situação toda horrorosa lá, e Deus falou assim, não, ó, eu estou chateado com esse povo obstinado, povo que de duro serviço, povo que não move o coração, não muda a mente, não muda o comportamento, não vou com vocês mais não. E Moisés deve ter morrido achando que ele convenceu Deus de ir atrás dele. Foi. Ele morreu achando que convenceu Deus de ir. Quando ele disse assim, se o Senhor não for, eu não vou. Ele acha que ele conseguiu dobrar o coração de Deus. É lógico que não, Deus já sabia que ia atrás dele, desde o início. Então o que nós temos que entender e aprender e absorver, nesse último dia dessa série, é que velocidade você só vai ter na presença. Velocidade, só na presença. Só na tenda. Só naquele lugar. Velocidade é só ali. O resto você vai ficar remando num remo muito pesado, sem sair do lugar. E se já está assim, é Deus esclarecendo para você. Você está remando, está custando sair do lugar, aproxima da tenda. Vem para mais perto.
Bem para pertinho. O que eu tenho, eu não possuo. Ter não é possuir. Não aqui. A Bíblia ela é meio... O fraco é que é forte, o pequeno é que é grande, nobre é o que serve. Ela é meio ao contrário mesmo. Os últimos são os primeiros, ela dá uma contrariada na gente mesmo. Ele pega os loucos para confundir os sábios e por aí vai. Ele dá uma... A Bíblia, como diz o pastor Felipe Valadão, é dos improváveis. Os improváveis. Todos os que você viu aqui na Bíblia, aqui, eu já falei deles aqui, Abraão, Moisés, Daniel, Davi, são todos improváveis. No meu olhar não dava nada, não dava ninguém. Mas Deus decidiu olhar e falar assim, não, se no seu não dá, no meu vai dar. Porque Deus não vai olhar, não é por Davi. Deus vai olhar os que estão em volta de Davi. Porque sempre os que estão em volta de um Davi, de hoje, de 2019, vão sinalizar para Deus que ele não é nada. E Deus gosta de pegar aquilo que todo mundo em volta fala que não é nada e transformar num rei. Deus age dessa maneira. Porque Ele não está interessado naquilo que você tem, e sim naquilo que Ele pode fazer através de você. É isso que Ele está interessado. Terça-feira passada eu saí daqui, fui para o hospital. Eu falei com vocês aqui, né? Sai daqui, dá um pulinho no hospital, vê se não tem alguém para vocês orar e tal. Saí daqui e fui para o hospital. Chegou ali no sinal, falei com o Vilmar assim, nós vamos no hospital. O Vilmar falou, agora? Eu falei, é agora. Aí ele virou o sinal ali e entrei. Entrei lá, eu coloquei as meninas para fora do carro, falei, vão comigo. Chegou na recepção, tinha um senhor parado assim. E acho que é porque eu já viciei o olhar, né? Eu bato o olho na pessoa assim, eu já vou observando, né? É vício. E ele estava com uma tampinha assim na mão. E fazendo assim com a tampinha na mão. Eu bati o olho, eu vi que ele estava nervoso. Aí eu cheguei perto dele e falei, boa noite, tudo bem? Minhas duas meninas Vilmar, né? Falei, tudo bem. Aí eu falei com ele assim, o senhor está esperando alguém que está internado? Ele falou assim, o meu cunhado vai fazer uma cirurgia agora. Ele estava até assim com a voz cansada, o semblante cansado. Aí eu falei assim, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Aí ele, pode. Deu aquela olhada assim, né? Sei lá que essa mulher vai orar aqui na minha cabeça agora. Ele falou, pode, assustado assim. Aí Vilmar já ficou lá assim, com as duas mãos para cima. Eu falei, Vilmar, aí não, hein? Eu chego no maior jeitinho, Vilmar já arma a intercessão. Eu falei, aí não. Aí eu falei com ele assim, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Aí ele, pode sim. Ficou lá sem graça. Aí eu peguei na mão dele assim e orei por ele. Falei, Senhor, a cirurgia que o cunhado dele vai fazer, que não seja a mão dos médicos, seja a mão do Senhor. Eu não sei porque o Senhor deu de encontro aqui, nós nos encontrarmos aqui na porta desse hospital, mas o Senhor sabe. E tal, orei por ele, tá. Aí acabou a oração, eu falei com ele assim, amém, Senhor, amém? Muito obrigada, viu, pela atenção do Senhor e tudo. Aí ele, eu que agradeço. Você vê que você chegou naquela hora na vida da pessoa, não falei mais nada com ele, gente. Não sei o nome do homem, não sei o que é, não sei nada. Sei que eu parei, igual eu falei com vocês, vai no hospital, numa UPA, senta do lado da pessoa e fala, está atendendo, está esperando, é cirurgia? Posso orar por você? Orei, pronto, passou. Aí entrei no carro, aí chegou lá em casa, a Lorena falou comigo assim, a gente não está sozinho na terra não, gente, tem filho. Ela parou e falou comigo assim, eu fui no banheiro, na hora que eu saí do banheiro, ela falou assim, mãe, hoje a gente praticou a palavra, né? Aí você percebe, né? Eu falo aqui, se passo direto pelo hospital, ela ia falar o quê? Minha mãe manda as pessoas fazerem e ela mesma não faz. Né? O que minha mãe ficou falando com o povo? Então chegou lá em casa, saindo do banheiro, ela falou assim, mãe, hoje a gente praticou a palavra, hein? Deu um toquinho. Orar para uma pessoa, sabe? Então assim, aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu falei com vocês aqui, Deus está mastigando muita coisa dentro de mim. E eu sei que dentro de vocês também, pelo feedback que eu recebo de vocês, né? Via WhatsApp. Então deixa Deus mastigar mais. Deixa Deus fuçar mais, apertar mais um pouco o parafuso, atrapalhar algumas coisas. Quando você canta que é morada de Deus, deixa Deus entrar e arrumar essa casa aí, deixar as coisas em ordem, aproximar mais de Deus, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Eu fico vendo, quando uma pessoa quer fazer algo para Deus, como a pessoa evolui. O Gutenberg chegou aqui na igreja, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele chegou, a mãe dele estava ali, ele está trabalhando com o Vilmar esses dias, no caminhão.
A mãe dele sentadinha ali. A mãe dele estava com problema de visão ainda. Trouxe ele, sentado ali. Ela chegou, me apresentou ele, né? Que ela é muito conversada. E apresentou ele e tal. Aí eu falei, tudo bem, isso aqui. Pronto. Aí um dia eu saí aqui da igreja, o Patrick estava ali na porta. Aí o Patrick falou assim, ô Kleber, Gutenberg agora é meu aluno. Aí eu falei, beleza. Pensei, beleza, esse menino vai demorar um tempão para dar umas batidas naquela bateria ali, né? Porque é um instrumento que precisa de muita coordenação motora, né? E acompanhamento ali e tal. Então ele está aprendendo ainda. Deu 2, 3 meses, um mês antes do Patrick ir para Lagoa da Prata, lá vai Gutenberg tocando. Eu falei, não, gente, deve ser um playback, um trem ali, que esse menino não tem essa coordenação toda, motora rápida assim, não. Mas aí, esses dias, conversando com o Vilmar falou assim, amor, tem hora que o Gutenberg, ele estressa a minha alma. Eu falei, por quê? Porque fica assim no caminhão. O tempo todo, procurando o ritmo das coisas. Por quê? Porque quer. Porque quer. Porque tem prazer, porque evolui. E o Gutenberg veio de uma família de uma turbulência grande, né, Gutenberg? Perdeu o irmão. Ele poderia muito bem falar assim, agora eu vou enfurnar na droga, eu vou ficar só na droga, vou dar só problema para minha mãe, vou enfurnar nesse quarto, eu quero é morrer. Ele viu naquilo ali uma saída. Ainda não está, que excelente, mas está muito bom para quem está começando. E ele está evoluindo. E quando ele fica batendo lá no caminhão, eu falei que Vilmar, deixa. Todo baterista é meio doido. Você deixa que esse menino vai ficar bom. Aí Vilmar disse assim, amor, mas ele bate mal. Eu falei, mas deixa ele bater. Ele está treinando. Se ele está treinando o cérebro dele, a coordenação dele para exercer, nós temos que treinar a nossa mente, o nosso coração, o nosso cérebro para exercer a palavra de Deus. Ele é um menino que chegou agora. Substituir Patrick não é fácil não, gente, porque Patrick é um músico exímio. Aplicadíssimo. Se ele aceitou dar aula para ele, é porque ele viu que ele era bom. Porque Patrick é chato. Todo músico bom é chato. Por isso que é bom. Então, eu queria que vocês aplaudissem a vida do Gu. Né, Gu? Meu filho, não é fácil não. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ué. Tá fazendo até ginástica ali, ó. Se por um acaso vocês verem Gutenberg andando pela João César, batendo na bateria imaginária, não se assuste. Baterista é assim mesmo. Vamos orar? Coloque a mão na altura do seu coração. Agradeça ao Senhor por tudo que você recebeu nessa série. Fala com Deus, Deus, ainda bem que o Senhor puxou o meu freio, puxou a minha corda. Porque eu estava precisando disso, Deus. Eu estava precisando entender que eu tenho que possuir e não só ter. Eu tenho, Deus, que levar aquilo que eu possuo para outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez em nós e através de nós ao longo dessa caminhada da série Íntimos. Deus, o Senhor falou muito conosco, usou a vida de Moisés, a vida de Abraão, a vida de Paulo, a vida de Jonas, a vida de Neemias. O Senhor falou conosco, Deus, neste lugar. O Senhor é um Deus que tem aberto, ó Deus, a sua boca para falar verdades para o teu povo, Deus, verdades que abalam sim, verdades que vão sacudir a nossa estrutura, mas é para mudança, Deus. É porque o Senhor corrige o filho que ama, e o Senhor nos ama e tem cuidado de nós. Continua falando conosco, Deus, neste mês de setembro. Continua, Pai, nos exortando sim. Nos aproximaremos mais do Senhor, porque entendemos que só próximos temos velocidade. Que sem a mão do Senhor, ó Deus, sem a presença do Senhor, nós não iremos. Não importa para nós se nós vamos ter tudo o que queremos. O que importa para nós é se o Senhor irá conosco. Porque o teu perdão, Deus, ele é completo sobre as nossas iniquidades, sobre os nossos defeitos, sobre os nossos dissabores, Deus, da nossa personalidade. O seu perdão é completo, Deus, e ele está sobre nós. A partir de agora, Deus, agiremos em conhecimento da tua palavra. Nós temos conhecimento do que erramos, nós temos conhecimento daquilo que somos falhos, e vamos trabalhar, ó Deus, para melhorar a cada dia, a cada manhã, Senhor, quando a tua misericórdia se renovar, porque isso se renova no Senhor. Nós iremos renovar o nosso comportamento. Este, Deus, é um compromisso que fazemos conosco,
com nós mesmos, Deus, de melhorar a cada dia, de sermos, ó Deus, moldados, ensináveis. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.